bom poder confiar num Deus tão bom como este, não é? Um Deus maravilhoso. Sabe que no meu segundo ano do seminário, isso em meados de 2004, eu vivi uma grande e profunda crise de fé. É interessante que naquele momento que eu passava por isso, tudo que eu havia construído de conceitos a respeito de Deus, ao longo da minha vida, eles foram confrontados. Eu me vi nesse momento de choque entre a teoria daquilo que eu estudava na minha vida com a prática daquilo que eu vivi. Eu não estou falando de pecado. Eu estou falando de conceitos, daquilo que eu construí ao longo da minha caminhada de fé a respeito de quem é Deus. E isso mexeu muito comigo. Foi momentos angustiantes, foram momentos de muita dor, de muito sofrimento. Mas ao mesmo tempo que eu me deparava com todos esses questionamentos e dúvidas, eu também percebia que Deus caminhava comigo e ao mesmo tempo que Deus caminhava comigo nesse momento da minha crise, eu entendia que Deus ele estava me redirecionando através do Espírito Santo e da sua palavra para onde eu deveria ir e principalmente por que eu deveria chegar lá. Foi muito interessante essa crise, esse momento que eu passei na minha vida. Eu costumo sempre dizer, e quando eu tenho a oportunidade de testemunhar a respeito desse momento, que no desmoronamento, na desconstrução da minha fé, eu fui reconstruído. Eu fui reconstruído. Obrigado, Pedrão. Mas, queridos, foi necessário muito confronto, foi necessário muito choro, foi necessário muitos questionamentos, mas Deus me refez. Aliás, eu acho isso incrível em Deus, como que Deus é formidável. Quando nós pensamos nessa questão de reconstrução, eu acredito que Ele é o melhor, para não dizer o excelente oleiro. Deus ele tem essa capacidade de nos refazer e principalmente de nos refazer nesses momentos de crise. E por que eu estou dizendo isso a respeito da minha vida? Porque nós passamos por momentos assim. E o texto que eu quero ler nesta noite com você é uma caminhada que nós teremos durante alguns domingos sobre esses momentos que nós vivemos diante de Deus. E aí eu quero convidar você para que você abra a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 24, e leia comigo o verso apenas 21. Eu quero começar esta noite pensando um pouco sobre esse versículo. Lucas 24, versículo 21, e a palavra de Deus vai dizer assim: E nós esperávamos que fosse Ele o que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Senhor, fale conosco, por favor, Deus, ministre sobre nossos corações e continue tocando as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Queridos, todos nós sabemos, pelo menos todos que somos cristãos, sabemos que esse texto, esse momento em que eu li esse versículo aqui, ele está dentro de um episódio muito conhecido e chamado por todos de o caminho de Emaús. E após esse episódio, após esse momento, quando nós lemos aqui o texto, após o momento da morte e ressurreição de Jesus, ressurreição que inclusive aqui nesse contexto não era consciente de todos, não eram todos que estavam sabendo desse momento de que Jesus havia ressurgido. E aí Lucas, ele começa a narrar esse emblemático encontro de Jesus com os seus discípulos que estão frustrados. Esses discípulos aqui, eles estão frustrados principalmente com a ideia de que o seu líder, ele não estava mais entre eles. E a pergunta que não calava em seus corações era: e agora? E agora o que nós faremos? Porque
aquele que era o nosso referencial, aquele que era a nossa esperança, se foi. Há uma crise aqui. Eu diria que eles estão vivendo uma crise de fé. Crise que talvez todos nós passamos ou passaremos quando nós estamos nesse envolvimento com Deus. E quando nós nos deparamos com essa narrativa bíblica aqui, nós aprendemos com ela como sobrevivermos a uma crise de fé. E esses discípulos, se você notar bem, eles haviam deixado tudo. Imagine você deixar tudo para seguir alguém. E era isso que eles estavam vivendo nesse momento. Eles estavam em crise, eles estavam frustrados, porque eles haviam ouvido a mensagem e as promessas que Cristo havia dito. Imagine, eles estavam ali envolvidos com aquilo, eles testemunharam as manifestações de poder de Deus através da vida de Jesus, eles viram coisas grandiosas, eles viram Jesus curar pessoas, eles viram Jesus ressuscitar mortos, eles viram Jesus fazer coisas miraculosas. E como muitos outros, eles depositaram a sua total esperança diante do Messias. Eles sabiam, eles entendiam, eles perceberam que Jesus não era comum. Jesus tinha algo a mais. E era isso que eles viviam aqui. Eles estavam crendo que Jesus, como Messias, era aquele que viria restabelecer Israel e devolver a Israel a sua glória. Mas da noite para o dia, tudo muda. Da noite para o dia, Jesus ele foi preso, Jesus ele foi julgado, embora ele foi julgado aqui inocentemente, ele foi condenado e ele foi crucificado. O sonho, a esperança que esses homens haviam nutridos em Jesus, agora estava enterrado num túmulo. Assim eles pensavam, né? Eles não sabiam ainda que Jesus havia ressurgido. E aí eles estão voltando para casa totalmente frustrados. Eles estão em crise. Eles perderam a esperança. E quando nós nos deparamos com a crise, seja ela qual for, crise de fé, crise econômica, crise relacional, crise no casamento, nós devemos perceber como que a nossa expectativa a respeito de quem é Deus tem sido criada diante desses momentos. A pergunta que eu faria aqui para nós nesta noite é: quem é Deus em nossa experiência com Ele? Como Deus, a partir da sua palavra e a atuação do Espírito Santo, Ele se revela a mim. Irmãos, há dois problemas que nós precisamos analisar, nós precisamos tratar e mudar a respeito da nossa expectativa sobre a pessoa de Deus. Porque no momento de crise, principalmente quando ela é uma crise de fé, a maneira como nós experimentamos Deus faz toda a diferença. E quando eu pensava um pouco a respeito desse tema, eu me deparo, e como eu me deparei no meu momento de crise, com dois problemas que eu precisei tratar na minha vida. E eu quero pensar com vocês a respeito apenas desses dois problemas. Bom, primeiro problema que a gente encontra nesses momentos é o problema de nós entendermos que Deus, Ele tem que realizar meus desejos e vontades a todo custo. A gente cria uma ideia de um Deus Papai Noel. Um Deus Papai Noel, um Deus que deve fazer nossas vontades. E aí, no momento da nossa imaturidade da fé, nós sempre pensamos que Deus deve fazer muita coisa em nossa vida, quando não muitas vezes Ele deve fazer muitas coisas por nós. Só que não, né? E é interessante porque
nesses momentos, quando nós estamos esperando a ação de Deus, porque Deus tem que fazer algo, Deus tem que realizar meus desejos, Deus tem que fazer as minhas vontades, e há momentos que pensamos que Deus ele está indiferente, né? E que muitas das nossas orações, elas ficam no vazio, e as nossas perguntas sem respostas. Há momentos que nós estamos assim, e parece que a sensação que a gente tem nesses momentos, é que Deus ele nos desamparou, e agora nós estamos sozinhos. Eu não sei se você já passou por isso, ou você tem passado por isso, mas eu me lembro que em muitos momentos de crise, eu me vi assim. Eu questionava por que Deus não falava mais comigo, por que Deus não respondia as minhas perguntas, por que Deus não acalentava o meu coração diante de tanto sofrimento. Sabe, tudo isso acontece porque sempre esperamos mais de Deus. Ao contrário, quando na verdade nós deveríamos nos relacionar mais intensamente com Ele, mas o nosso envolvimento com Deus é o Deus da barganha. Nós sempre queremos que Deus faça algo, que Deus dê algo, que Deus responda a nós com uma ação imediata, e na maioria das vezes, nós queremos que essa resposta, ela seja sempre positiva. Nós queremos que Deus faça algo. Nós criamos essa ideia de que Deus, Ele só é Deus quando Ele faz algo de bom para nós. Quando Ele realiza nossas vontades, quando Ele realiza os nossos caprichos, quando Ele realiza os nossos desejos. Por mais que ainda sejam muito legítimos alguns deles, mas queridos, nós precisamos tomar muito cuidado com esta imagem que nós temos de Deus. Não foi isso que aconteceu aqui com esses discípulos? Olha que interessante, eles esperavam que Jesus seria o libertador, segundo o texto que nós lemos, e o restaurador de todo Israel em termos políticos, principalmente de independência nacional. Era essa a expectativa que eles tinham. Irmãos, sejamos sinceros com cada um de nós. Não é isso que nós pensamos, não é assim que na maioria das vezes nós idealizamos Deus. Deus precisa realizar os meus sonhos e fazer as minhas vontades a todo custo. Você pode talvez não dizer isso com todas essas palavras, mas na sua consciência, na consciência da maioria de nós, nós queremos um Deus assim. Nós desejamos um Deus que tem que fazer, um Deus que tem que responder positivamente, um Deus que tem que resolver meus problemas, um Deus que tem que fazer a coisa funcionar. Porque quando não funciona, cadê Deus? É interessante porque quando nós lemos o capítulo 4 de Mateus, versículo 6, eu convido você aí que abra a sua Bíblia, quando o diabo ele estava tentando Jesus, e ali ele estava no deserto, e uma das falas que ele faz a Cristo naquele momento da sua crise, do seu deserto, ele vai dizer no versículo 6 algo desse tipo para Jesus: olha, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordens a seus anjos, a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Quando eu leio essa capciosa ideia satânica aqui, diante desta cena, eu fico me perguntando, qual que é o discurso do diabo aqui? O que ele está discursando aqui nesse momento? Deus, ele tem a obrigação de cuidar de você. Espera aí, que Deus é esse que te ama? Se Deus te ama, se Deus se importa com você, mas Ele tem que cuidar de você.
Ele tem que fazer o melhor por você, Ele tem que dar o melhor para você, Ele tem que satisfazer você. É essa, meus queridos, a mensagem, a armadilha que o diabo estava tentando colocar no coração de Jesus, e que na maioria das vezes ele coloca nos nossos corações a respeito de Deus. E quando nós nos perdemos aqui nessa armadilha de vivermos na expectativa de que Deus, Ele prove constantemente para nós, Deus tem que provar algo constantemente. Deus toda hora tem que provar para nós, e nós, na maioria das vezes, manipulamos a palavra de Deus, as sagradas escrituras, para que isso venha de acordo com as nossas conveniências. Quando isso acontece, Deus deixa de ser Deus e se torna um ídolo. Eu falo isso constantemente, eu não quero deixar que você esqueça. Há muitas pessoas que já transformou Deus em um ídolo. Deus não está mais no controle da situação das nossas vidas, mas é nós que estamos. Inclusive, nós usamos Deus como bode expiatório para justificar a realização dos nossos caprichos. Porque Deus é um ídolo. E aí a gente coloca Deus na nossa mão e fazemos dele o que nós quisermos. Como que se achamos que podemos fazer isso, né? Por isso que nós entramos em crise. Nós entramos em crise porque Deus não está aqui para atender os nossos caprichos. Deus não está aqui, meu querido, para fazer como um filho mimado, realizar as suas vontades, e aí ele irrita o pai. Já viu o filho mimado? Quando quer algo do pai, ele vai lá e irrita, esperneia, grita, bate no chão, porque ele quer ganhar algo, e na maioria das vezes ele ganha. Sabe por que ele ganha? Porque o pai e a mãe já está no controle dessa criança. Não é mais os pais que estão no controle da situação, mas é a criança que já está controlando os pais, e sabe controlar. E nós, muitas vezes, tratamos Deus assim. E aí a gente ouve frases absurdas: olha, eu declaro, eu sei que Deus tem que fazer, quando não, muitas vezes eu digo para as pessoas assim: olha, algumas coisas devem acontecer se Deus quiser, mas Deus há de querer. Como que se nós pudéssemos fazer Deus querer o que nós queremos. Nós precisamos amadurecer diante disso. Esse é um problema muito sério, quando nós encaramos Deus dessa maneira. Sabe um segundo problema que nós nos deparamos quando nós estamos vivendo momentos assim? É quando nós entendemos que Deus é responsável por todos os nossos reveses. Tudo que acontece de ruim foi Deus, porque Deus não estava lá. Deus não se importou comigo, Deus não está nem aí comigo. Porque quando nós entendemos que Deus, Ele precisa realizar nossas vontades e os nossos desejos, nós perdemos o senso de responsabilidade da coisa. E sendo assim, nós responsabilizamos o outro, quando não muitas vezes Deus, por nossas dificuldades. Há um provérbio bíblico, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Provérbios. O Provérbios 19, versículo 3, é interessante. Provérbios 19, versículo 3. Esse Provérbios, ele vai dizer o seguinte: é a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. É formidável a maneira como a Bíblia Mensagem traduz esse verso. A Bíblia Mensagem vai dizer: as pessoas arruinam a própria vida com sua insensatez, mas sempre acham um jeito de pôr a culpa no Eterno.
É o que acontece. Há pessoas que acreditam que tudo se explica pela vontade de Deus. E eu, às vezes, entro em parafuso, e como muitas vezes entrei na minha crise de fé. Foi esses tipos de coisas que Deus foi me confrontando. Ah, você foi promovido e recebeu um aumento? Foi Deus. Perdeu o emprego? Foi Deus. Comprou uma casa nova? Foi Deus. Perdeu a casa porque tomaram ela por falta de pagamento das parcelas, né? Foi Deus. Deus permitiu. Tem uma saúde de ferro? Foi Deus. Está doente, pegou Covid, está internado lá Foi Deus. Quando eu olho essas coisas, irmãos, eu fico pensando, Deus deve ter uma costa muito larga, né? Deus deve ter uma costa enorme. E aí a gente ouve, olha, se Deus quiser, foi a vontade de Deus. Sabe, essas expressões, esses clichês, que muitas vezes nós usamos, na maioria das vezes, nós usamos esses clichês aqui como desculpa. E sabe para que nós usamos como desculpas? Nós usamos como desculpa para nos omitir da nossa responsabilidade, para sermos passivos quando deveríamos ser urgente, emergentes nas nossas ações. Aí a gente usa essas frases, né, para a nossa passividade. Nós usamos, na maioria das vezes, essas frases para nos isentarmos das responsabilidades. Quando não, muitas vezes, nos acovardamos diante dessas frases, para não tomarmos decisões e assumirmos compromissos e trabalharmos duramente. E aí nós dizemos, é a vontade de Deus. Seja como Deus quiser. Irmãos, eu não estou aqui tirando Deus da jogada. Deus, ele interfere na vida. Deus, ele interfere no mundo, ele interfere no universo. Deus, ele está, mas não é verdade que tudo que acontece se explica e justifica pela vontade de Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 115 e leia comigo o versículo 16. Olha o que está escrito, olha o que o salmista, ele vai dizer nesse salmo. Salmo 115, verso 16, ele vai dizer, os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele confiou ao homem. Meu camarada, a Bíblia, a mensagem, ela vai traduzir assim, o céu dos céus é para o eterno, mas ele nos designa responsáveis pela terra. Nós precisamos amadurecer, nós precisamos assumir a responsabilidade por nossas decisões e não terceirizar a culpa dessas escolhas a ninguém, muito menos a Deus. Nós precisamos tomar cuidado com essa imagem que nós temos de Deus. Há muitas pessoas de braço cruzado dizendo, é a vontade de Deus. Foi Deus que permitiu. Deus, meus queridos, ele nos torna protagonista da nossa história e principalmente responsáveis pelas nossas consequências. É Deus. É Ele que fez isso, segundo o salmista. É como que se Deus dissesse para nós, olha, tem algumas coisas que não tem nada a ver comigo aí não. Foi vocês que escolheram. Foram vocês que tomaram a decisão. Foram vocês que quiseram assim. Não vem falar que eu permiti, não, que foi vontade minha. Porque algumas escolhas vocês têm a responsabilidade de assumir. É isso que Deus está dizendo para nós. Por isso, queridos e queridas, a nossa expectativa sobre Deus precisa mudar. Precisa mudar.
E eu quero concluir, enquanto o pessoal se prepara aqui, dizer o seguinte para você, para mim, para todos nós que estamos aqui. Nós não podemos continuar vivendo sob essa expectativa a respeito de Deus. Às vezes eu ouço pessoas dizerem para mim, pastor, ore pelo meu casamento, não está nada bom. E eu pergunto, e o que você está fazendo, como marido ou como esposa, para resolver isso? Estou orando. Tudo bem, é ótimo orar, precisamos orar, mas nós não oramos para ficarmos inertes. Nós oramos para que Deus nos dê solução, para que Deus mova nosso coração à ação, por isso que é oração. Há muita gente, eu não sei se eu vou ser bem entendido nessa frase que eu vou dizer. Quem me conhece sabe do temor e do tremor que eu tenho diante de Deus e da responsabilidade que eu tenho com relação à oração. Mas há muita gente orando demais. Ô pastor, mas orar não é bom? Não estou falando nesse sentido. Há muita gente se negligenciando atrás da sua religiosidade. E não assume a postura que precisa assumir. Deus, Ele não está aqui para realizar nossos sonhos e satisfazer as nossas vontades. Que Deus é esse? Isso é ídolo. E eu não estou dizendo que Deus não pode fazer isso. Mas há pessoas que determinam, declaram. Nós precisamos ser responsáveis, irmãos, com as nossas frases. Alguns dias atrás, uma pessoa me procurou e disse, pastor, eu estou enfrentando na família um problema de enfermidade. O senhor pode orar para que Deus cure a pessoa? Eu falei, olha, Deus tem o poder de curar. Deus, Ele cura o que Ele é poderoso. Deus, não existe nada que limite Deus. Mas o que eu posso fazer é orar para que Deus faça a vontade dEle. Porque eu não sou irresponsável de dizer para você que Deus vai curar. Porque eu não sei qual é o propósito de Deus diante disso. E às vezes a gente fala algumas coisas, irmãos, que nós podemos frustrar as pessoas. Nós usamos clichês que podemos ferir o coração das pessoas. Deus não é um ídolo que nós manipulamos ao nosso bel prazer. Nós daremos conta a Deus por nossas decisões e escolhas que fazemos. Deus vai pedir isso para nós. E não adianta responsabilizarmos ninguém, muito menos Deus. Nós somos responsáveis por nossas decisões. E assim, responsáveis por toda a consequência que nós sofremos. Eu entendo, queridos, a partir das minhas andanças com o Senhor, das minhas buscas, dos meus momentos de crise, eu entendo que Deus nos dá sabedoria para que a cada passo que trilhamos na vida, nós sejamos capazes de tomarmos decisões alicerçados em seus valores e princípios. Eu creio nisso. E aí Deus vai nos norteando através da nossa consciência, porque Ele fala a nossa consciência, e Ele vai nos dando sabedoria para que a gente trilhe os seus caminhos. Porque a palavra, através do Espírito Santo, nos revela, nos ilumina isso. E que Deus nos ajude a viver assim. Que a gente viva por essa expectativa a respeito de Deus. Vamos parar de terceirizar Deus de coisas que nós escolhemos e fazemos. E vamos assumir a responsabilidade. Você não pode comprar um carro, aí você vai lá, eu vou orar para que Deus ponha a mão. Pôr a mão para quê? Para brotar dinheiro de árvore? Embora Deus possa fazer isso, mas não vai acontecer. Você não pode comprar a sua casa, aí você vai lá e quer financiar, sem ter condição de comer, nem ter comida em casa.
E aí você, vou colocar diante de Deus. Colocar diante de Deus para quê? Você já sabe que você não pode fazer isso. Deus já iluminou seu coração. Ele já te deu sabedoria. Não é a hora. Talvez você terá que trabalhar mais ou guardar mais dinheiro para isso. Eu não sei. Mas nós precisamos tomar cuidado. A nossa maneira de enxergar Deus precisa mudar. E eu queria convidar você a orar a respeito disso. Talvez você está vivendo esse momento de frustração porque você enxerga esse Deus mágico, esse Deus Papai Noel, e você não está assumindo responsabilidades que são necessárias na sua vida. E Deus está esperando o seu passo, Ele está esperando a sua atitude. Então não responsabiliza ninguém, nem muito menos Deus, daquilo que você tem responsabilidade de fazer. Senhor, tenha misericórdia de nós, e que o Senhor continue ministrando sobre nossos corações, e que teu Espírito, Deus, através da tua palavra, possa nos fazer enxergar, Senhor, quem és tu de verdade, e que nós tenhamos com o Senhor uma relação autêntica, uma relação profunda, não apenas de desejar coisas, mas de uma relação onde nós possamos nos envolver intensamente com o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Coloca as tuas mãos sobre nós e tenha misericórdia de nós. Nós precisamos do Senhor. Então que nesse momento o Senhor se revele a nós e nos ensina a assumirmos a responsabilidade das nossas vidas, das nossas escolhas, baseado nos teus princípios e nos teus valores, Senhor. Nós precisamos disso. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.